Esperamos que tudo dê certo agora, né? Acho que agora vai dar. Ok. Queridos, nós vamos estar falando sobre Saul, seu declínio e o seu fim, que foi triste também. Não foi um fim bonito, não. Foi um fim muito triste. E o que nós vamos salientar aqui hoje, evidenciar, é o comportamento deste homem. Ele foi o primeiro rei. E foi Deus que escolheu o rei, não foi os homens queriam o rei. Mas foi Deus que escolheu. Não foi o povo. Os homens queriam, os homens decidiram, depois de quase 500 anos, onde Deus era o governo, era o governador do povo, usava seus juízes, depois de quase 500 anos de juízes, e era interessante, quando o povo tinha juiz, o povo ia bem, prosperava. Morria o juiz, ficava um tempinho, o povo já se perdia de novo. Então a coisa foi assim, depois de quase 500 anos, o que nós vemos é que o povo quer um rei. Pode-se fazer muitas especulações aqui, pode ser, porque os outros governos têm rei, homem, nós queremos um assim também, enfim, pode ser muita coisa. Mas o fato foi que foi a pior besteira que eles fizeram. Foi ter, em outras palavras, era como se dissesse, Deus, nós não queremos mais que o Senhor lidere a gente quer uma pessoa, um rei, que nem as outras nações têm. Quantas coisas nesse mundo está assim também? Quantos crentes que querem ter as mesmas coisas que as outras pessoas têm? Né? Então a gente vê nesse primeiro momento essa situação. E o texto que eu quero pedir para que alguém possa ler para nós é 1 Samuel 15, 22, porque esse texto ele esclarece, ele dá um resumão geral do que realmente aconteceu. Alguém pode ler para a gente? Sacrifício, como em quem obedeça a sua palavra do Senhor. Esse que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Ok, eu quero fazer uma pergunta bem objetiva para nós aqui. Para você, como você vê o rei Saul? Você que já leu várias vezes os livros históricos, né? Para você, quem era Saul? Orgulhoso. Saul era orgulhoso. Era criador de boi, era a profissão que ele tinha antes, né? Não. Perfeito. Quem mais? Samuel. Saul. Quem era Saul? O que você pode dizer de Saul para a gente aí? Do que você conhece dele? Já temos que ele era orgulhoso? Já temos que, no primeiro momento, ele não tinha nada de envolvimento nenhum com Deus? Ele tinha a profissão dele? Mas Amós também foi assim, né? O profeta Amós era boieiro, né? Ele também teve uma revelação de Deus também nesse sentido. Gideão. Quem mais quer falar um pouquinho sobre o nosso amigo Saul? Então, para ele, foi uma coisa assim, surpresa, pegou ele assim Mas ele é como uma pessoa hoje, vamos dizer assim, uma pessoa humilde, de repente sobe de vida. Para ele foi um cargo muito grande, muito alto para ele, porque ele não tinha conhecimento algum. Precisava de Deus. Samuel disse para ele, né? Seja obediente à sua palavra. Mas aquilo cresceu tanto no coração dele que ele esqueceu. A gente vê na continuação do estudo de hoje, a gente vai ver que ele esqueceu de Deus, deixou para trás.
Tem um ditado popular que, de certa forma, a gente encontra algumas realidades, né? Quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ele. Dê poder. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ele. O que... Você falou exatamente como o autor fala, que Deus é que escolheu Saul para lá, né? Mas aqui entra uma escolha de Deus, uma permissão de Deus. Não, a escolha foi de Deus. Porque, na verdade, a permissão foi do povo, para o povo. Não, mas aí está invertendo. Eu estou entendendo você, mas aí é o contrário. O povo queria um rei. Estava no coração da natureza caída deles. Deus permitiu, mas quem escolheu o povo o rei foi Deus. Não deixou o povo escolher, vocês vão fazer uma assembleia geral aí e vocês vão escolher um entre vocês. Não, foi Deus que o povo só chegou, enxergou Saul e disse, e falou assim, esse aqui é o homem que Deus escolheu. Então aqui nós temos duas questões bem claras. Primeira, o povo quer um rei. Caso que ele fala assim, Deus fala assim, olha, o Deus não gostou, porque eles escolheram, eles tinham que pedir para Deus escolher. É isso que Deus está falando para ele. Deus está bravo, porque eles escolheram o rei, sendo que Deus que tinha que escolher, porque ainda o governo era teocrático. Tá, mas então você está falando da função e não da pessoa. Porque a pessoa, quem escolheu foi Deus. A pessoa está na função. Não, aí tem duas coisas diferentes. Por exemplo, eu vim aqui como pastor. A função já existia. Pera, desculpa, então. Estou falando agora como função. Por isso que eu falei. A função, o povo que pediu. O rei foi Deus que escolheu. Uma função porque é uma instituição, né? Exato. Então foi isso que aconteceu. Posso esclarecer o seguinte. Vamos lá. Quando o povo pediu um rei... Podem acompanhar lá desculpa só um pouquinho. 1 Samuel, vamos lá para o capítulo 12, que a gente vai acompanhando essa lição. Vamos lá, 1 Samuel, no capítulo 12, mas pode falar aí. Quando o povo pediu um rei, na verdade, o povo, os líderes que tinha naquela época, no coração deles, eles tinham uma pessoa já preparada para ser um rei. Para eles, aí vai ser você. Vai ser você que vai ser o líder do povo. E nós vamos pedir para Samuel. Mas quando Samuel vem conversar com Saul, então eu vou consultar Deus. Ele disse, eu vou consultar Deus para ver o que Deus disse. Deus, quem escolheu Saul foi Deus. Isso, foi exatamente. Samuel não ungiu ele como rei. Se foi ungido como rei, foi da parte de Deus, que Deus permitiu. Pois sim, sim, permitiu. Exato. Mas veja bem, Samuel não foi procurar pessoas. Não. Deus falou para Samuel. O que Deus falou para Samuel? Olha, vai ser assim. Até o rapaz lá, o Saul, se perde, até o boi dele lá se perde, tudo vai cair na casa de Samuel. Então veja bem, o que a gente às vezes precisa sempre compreender é que, queridos, por mais que as coisas parecem ser tão humanas, Deus é soberano, tá? E Ele controla esse negócio. E isso é sério. O que nós tivemos aqui foi exatamente isso. Tanto é que Samuel ficou meio... Ele dá uma... Se você observar no capítulo 12, Samuel, ele conversa com o povo e diz assim, gente, eu não estou entendendo vocês. Eu fui um péssimo... Eu usurpei vocês aqui, eu roubei dinheiro de vocês, em outras palavras, né? Eu dei prejuízo para vocês como sacerdote aqui de vocês, como profeta, né? Eu alguma vez menti para vocês. E aí o povo disse, não, de jeito nenhum.
A integridade de Samuel era tremenda, era íntegro. Muitas pessoas ali conheceram Samuel desde pequenininho e conheciam a história de Samuel, como que ele veio ao mundo, que foi uma resposta de oração. Muitos conheciam já a trajetória de Samuel, não era uma trajetória simples, não, era uma história de integridade. E aí, eu percebo assim nas palavras de Samuel, se você observar no capítulo 12, que ele ficou decepcionado com o povo no primeiro momento. Mas, poxa, por que eles querem um rei homem? E Deus fala o quê para ele? Deus acalma o coração de Samuel, dizendo o quê? A mim. Eles estão rejeitando a mim. O Samuel estava idoso. Sim, muito velho. Tá? O povo olhou um Samuel idoso, não experiente. Tá? Aí, o que Samuel colocou os 2 filhos dele como juiz? Foi aí que o povo rejeitou. Não queria, entre os teus filhos e um rei humano, então nós queremos um rei humano. Então o problema não foi a rejeição de Samuel também, mas a rejeição dos filhos dele, né? Que ele era uma hierarquia, né? Então, mas aí eu vou pegar esse gancho e vou trazer aqui uma pergunta para nós. O que aconteceu com Eli? Samuel, ele doutrinou o povo como teocrático. Samuel não. Não, aí é que tá. Samuel também fez teocracia. A dificuldade com Eli, veja bem, olha como que agora foi legal isso que você falou, porque leva a gente a pensar uma coisa aqui. Veja bem, Eli, os filhos de Eli, não serviria para suceder para serem profetas. Naquela época eles poderiam ter, olha, porque a situação não é tão semelhante, é semelhante em partes, mas observa só, o profeta estava idoso, os filhos tudo virado dos avessos, não tinha nada a ver com Deus, o povo naquele momento também podia ter pedido um rei. Porque se vocês pensarem bem, a situação com Samuel íntegro, os filhos não. Olha só. Não, ele morreu depois, né? Depois morreu e Deus foi preparando Samuel. Então veja bem, o que nós percebemos aqui é uma mudança radical com relação a essa questão do coração do povo. O povo existe, eu creio até, irmão Adil, os irmãos têm toda a liberdade de compartilhar isso também, eu creio até que o povo não queria mais saber de profeta, porque todos os profetas nunca falavam o que eles queriam ouvir. Todos os profetas apresentavam o pecado do povo e chamavam o povo a um arrependimento e a uma consagração. Todos os profetas faziam isso naquela época, os juízes. O que acontece agora é que eles viram algumas facilidades para fazer o pedido. Humanamente falando isso para vocês, observem só, imagina aquelas conversinhas de bastidores, aquelas conversinhas diabólicas, né? Olha, é o seguinte, rapaz, você não acha? Samuel já está velhinho, né? Está meio já devagar, coitadinho, já está fazendo hora extra. E olha, os filhos dele, está difícil. Não tem exemplo. Está na hora da gente pedir um rei. A oportunidade fez com que eles aproveitassem isso. Era o clima. Gente, não é diferente do que a gente vê por aí, quando alguém quer derrubar um líder. Está acontecendo isso, já pega a fraqueza do outro e leva. O detalhe maior aqui é que quando Deus coloca para Samuel e diz, não Samuel, não foi a mim, não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. E é fantástico a postura de Samuel, que inclusive esse texto que nós estamos lendo de Samuel, eu estive na posse do pastor Altair, foi esta mensagem que foi pregada. Eu me lembro, eu estava na mensagem, foi em 2005, talvez o Lima aí com a sua mente, talvez vai lembrar. Meu livro foi o pastor Rangel, né, que pregou até, eu acho, eu era amigo do pastor. Aqui, a posse do pastor Altair,
A posse do pastor Altair foi lendo esse texto aqui. E, inclusive, a mensagem, eu me lembro bem, eu estou citando isso porque de vez em quando minha mente volta aqui e dá umas esclarecidas boas, mas tem um momento no texto que nós temos ali em 1 Samuel, deixa eu ver se é 1 Samuel 25, deixa eu ver aqui, Samuel 12, 23, o texto foi até esse, que eu me lembro bem, foi esse texto que o pastor Rangel pregou, citou na mensagem de posse do pastor Altair. Ele diz assim: quanto a mim, olha o que Samuel olha a maturidade de um líder quando está entregando, passando o bastão para outra pessoa. Mesmo ele sabendo que o povo pecou, está pecando, naquele momento ele diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis assim vós como o vosso rei. Então veja bem, nós estamos tratando aqui o pedido de mudar o governo é fruto de pecado, falta de reverência a Deus, gente. Foi isso que aconteceu, o povo já estava aberto para isso. Vencendo esses momentos, o que a gente percebe na pessoa de Samuel, que vocês já me ajudaram a grande parte da lição, é que Saul, quando ele não estava preparado para aquilo. E, gente, nenhum de nós, vamos ser realistas, nós não somos preparados para servir ao Senhor se o Senhor não nos capacitar. A gente tem pessoas empreendedoras no ministério, que às vezes têm métodos, têm empreendimentos, mas poucos princípios. Existe isso no ministério, na vida cristã. Tem pessoas que conseguem pegar uma igreja e fazer uma coisa fantástica, mas os seus princípios ainda são poucos. Então a gente pode dizer que métodos são muitos, princípios e valores bíblicos são poucos. Podemos também dizer que os métodos sempre vão mudar. Os princípios da palavra de Deus jamais se alteram. Saul começa, como vocês falaram, humilde. Não, quem me dera. Mas na medida que... E ele fez algumas coisas importantes no início do ministério dele, como rei. Ele uniu o povo contra os inimigos, né? Ele se sentia indigno. E, meus queridos, a melhor coisa de servir a Deus é se sentir indigno dele. Porque aí você só vai depender dele, você não depende de você. Há pensamentos diferentes que deixam a pessoa, eu sou o cara. Mas olha, esses eu sou o cara na obra do Senhor, como eles judiam de pessoas, como eles machucam pessoas, como eles ofendem pessoas, para alcançar o que eles querem na obra de Deus. Eu me lembro de um concílio, há mais de 20 anos atrás, que foi exatamente isso. Alguém chegou e fez uma pergunta assim para o candidato: você se acha capacitado para assumir o ministério? Aí o rapaz falou: nem um pouco. Nem um pouco. Foi a melhor resposta que ele deu. Porque Deus vai nos capacitando aos poucos para servi-lo. Essa que é a verdade. O perigo nosso é que quando a gente às vezes chega num determinado momento da liderança, a gente acha que a gente já sabe tudo. Mas Deus sempre tem novidade, porque a Bíblia diz que nós vivemos em novidade de vida. Quando nós olhamos para o início do reinado de Saul, o que a gente percebe tranquilamente é que ele assume o reinado, né? Se você observar ali em 1 Samuel 14, 47 a 48, diante de tantos anos que ele estava ali, ele começa fazendo um trabalho bonito, enfim, começa a orientar o povo, mas a partir de um determinado momento, ele começa a agir por si mesmo, pela sua própria vontade. E aí a gente tem o começo do declínio de Saul. Se você observar comigo, observa lá em 1 Samuel 13, de 1 a 4, alguém pode ler para a gente, por favor? 1 Samuel 13, de 1 a 4.
Alguém pode ler. 1 Samuel 13, de 1 a 4. 13, de 1 a 4. Tocarem corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. Então o povo ouviu esta mensagem: Saul matou o comandante dos filisteus e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu e chamando foi junto a Saul em Gilgal. Então nós temos aqui um dos primeiros aspectos na vida de Saul, depois de no meio de toda essa confusão ali, ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer ataques. Na verdade, ele tinha um propósito claro: unir o povo e restaurar os terrenos, os espaços que eles perderam para os inimigos. Isso era um propósito nobre para a sua época. O que a gente também percebe é a forma como nós olhamos ali para Jonatas, que a gente observa que Jonatas, seu filho, fica com uma quantidade de soldados, enfim, historicamente, são a guerra, tal ali. O problema que foi uma bênção, mas causou um reboliço, é que Jonatas faz o quê? Ele pega um destacamento e vai atacar as guarnições dos filisteus. E ele dá uma surra no povo. Aquilo como diz os chineses, despertou o dragão adormecido. Sim, Jonatas, ele estava ali Jonatas, em termos de Jonatas e Saul, nós vemos muito pouco sobre Jonas, mas Jonas era um homem temente. E a impressão que o texto passa para mim é que Jonatas era mais sensato que o pai dele, bem mais sensato. Não sei se você já observou isso, não sei se você já percebeu, mas as decisões de Jonatas, as palavras de Jonatas eram boas, enquanto a do pai dele eram imprudentes, acompanhada com mentiras, com dissimulações, enganos. A gente vê muito isso, mas Jonatas era uma pessoa, o texto fala pouco dele, no sentido de, se ele falava demais, eu não sei, mas cada vez que ele se pronunciava, ele tinha uma palavra boa. Estava com Davi, né? O primeiro companheiro dele era Davi. Se surpreendeu muito, né? O Saul não. Quem é o pai de Saul? Era um cara estúpido. Agora, veja bem, você pode ter uma linhagem. Aqui entra uma coisa bem interessante que você falou, Adil. Tem pessoas que ficam, mas ele é assim porque ele veio de uma família disso ou daquilo. Queridos, nós temos um Deus que cura isso. Ou não? Eu acredito que Saul poderia ter a sua raiz. É óbvio que tinha. Seu jeitão. Que tinha. Mas agora ele estava com o Espírito de Deus dentro dele. Porque o rei de Israel tinha o Espírito de Deus. Não importa quem era a pessoa, que era o juiz, o sacerdote, o profeta, alguma coisa, quem era a pessoa, Deus abençoava. Sim. Por que Deus abençoava? Porque quem que instituiu o juiz, profeta, sacerdote, foi Deus, não é verdade? Certo. Então, a pessoa que estava lá, importa com quem que escolheu, ia ser abençoada por Deus. Exato. Exatamente. Então, nós temos aqui, até no primeiro momento, o que nós temos? Nós temos uma pessoa que nunca pensou em ser rei, acabou tendo o povo, e não era povo qualquer, era o povo do Deus Altíssimo, que está aqui agora com ele. A gente ainda tem, ao longo do capítulo 14, porque o foco do capítulo 14 de 1 Samuel é Jonatas.
E o trabalho, a guerra que ele fez lá, e até se você observar comigo lá no versículo 14, 1 Samuel 14, 14, e sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e seu pai, e seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra. A geira, naquela época, é mais ou menos uns 3.000 metros quadrados. Então, quer dizer, dá para imaginar a cena num campo, no mato, você 1.500 metros, 1,5 km matando o inimigo? Não é um espaço pequeno, não é mesmo? Deus deu sabedoria, deu condições para que Jonatas fizesse isso. Mas a questão maior aqui, e que é isso que eu quero, se os irmãos têm a liberdade, se porventura eu deixar algum ponto, que talvez eu entenda que não seja tão necessário, mas você pode entender, você, por favor, realça ele para a gente. Traz à luz do estudo. O que eu percebo na atitude de Saul é que Saul tinha pouca intimidade com Deus, muito pouca. E o resultado foram essas decisões imprudentes, essas regras que ele criou, né? De repente o pessoal, imagina, o exército cansado, com fome, com sede, porque é tudo racionado numa guerra, não tem assim um porco assado todo dia, não, que nem às vezes a gente vê em alguns filmes, não é bem assim. E de repente ele prega um jejum. Olha que falta de discernimento, o povo já está cansado, arrebentado, ele prega um jejum, ninguém vai comer nada agora. E Jonatas volta da luta dele, chega lá e come, né? A Bíblia diz que ele viu um monte de mel lá, que os olhinhos dele até brilhou, né? Aclarou. Ele não sabia do que o pai dele tinha falado, porque o pai dele fez o quê? Um voto de tolo. Ele pôs uma regra espiritual, entre aspas, sem ver o contexto que ele estava vivendo. Quer dizer, a gente percebe nas atitudes de Saul muito fraca. A intimidade dele com Deus era muito fraca. Por isso as suas irresponsabilidades. E a intimidade dele, a sua arrogância foi tão ruim que o levou ao quê? No final da sua vida? Levou ele para a casa da feiticeira e ainda seu suicídio. A falta de intimidade com Deus faz a gente ver mais problema do que solução. A gente olha mais para dentro de nós do que olhar para as coisas e para a graça de Deus, né? Então a gente precisa observar na vida de Saul essa questão do orgulho, essa questão que eu falei agora há pouco, né? Às vezes você quer conhecer uma pessoa, você dá poder a ele, que aí ele pode passar por cima dos limites, pode passar por cima de pessoas. Foi uma coisa, é muito ruim isso. Oi? No começo do ministério dele, ele fez isso, né? Porque ele fez com o povo, ele escravizou. Depois que ele foi, o ministério dele foi se aperfeiçoando, e aí que ele foi tendo um pouco mais de conhecimento, um pouco de misericórdia, aí ele pregou esse jejum, porque ele já viu que o povo ia pregar no jejum, quando Samuel fez, né? Ele chamou ele, e o povo voluntariamente fez jejum, né? Olha, eu vou ser bem franco contigo. Para mim, ele quis se autopromover espiritualmente. O povo já estava se escondendo nas cavernas, para mim, Samuel quis dar uma de crentão, Saul. Pessoal, agora vamos fazer um jejum aqui, como se isso fosse um talismã da sorte, e eu sou o espertão, eu sou o espiritual. Sinceramente, é o que eu vejo. Para mim, essa foi a atitude de Saul. A coisa estava se perdendo, os soldados se escondendo nas cavernas, o povo já largando ele, saindo, ele entra numa crise e ele dá uma de espiritual. A insegurança dele. Para mim, não sei, os irmãos têm a liberdade de comentar, mas essa é a visão que eu tenho do meu amigo Saul aqui, que ele realmente quis dar uma de alto espiritual ali, ele tentou se promover. Exatamente, ele achou de ter uma... E o nosso amigo Samuel ainda não estava chegando, né? Talvez atrasou as passagens, sei lá, alguma coisa. O Samuel não chegou no tempo certo de Saul, né? Mas chegou no tempo que Deus preparou. Saul, né? Ele fez o mesmo.
Pode ser, não há uma dificuldade, sei lá, numa dessa, né? Era político, né? Mas não fez isso. Exatamente. E como o pastor estava dizendo, pastor, no decorrer de 40 anos de Saul, ele fez coisas boas, né? Sim. Lutou, venceu muita coisa, então as coisas botou na linha, na verdade, né? Mas só essa caída de Saul, isso eu estou aqui depois do capítulo 15, nós vamos estar vendo isso aqui. Agora, você vê que ele só viu derrota. Depois continuando ali, que ele queria fazer por conta própria, ele achou que já estava por cima de tudo, né? Então aí que foi decaindo dia a dia da vida de Saul. Certo. Teve umas outras ocasiões na vida de Saul, e eu vou trazer a lembrança, os irmãos fiquem à vontade para compartilhar. Deus havia dado uma ordem para Saul. Samuel foi lá e disse: Saul, é o seguinte, você vai atacar os amalequitas e vai destruir tudo, mas não deixa nenhuma formiga. A formiga é parte minha, tá? Não está na Bíblia não, mas não deixa nada vivo. Gente, olha só, a ordem é matar homem, mulher, criança, tudo. Tudo. Isso foi o que Deus falou para ele fazer. Acaba, extermina. O que Saul fez? Vocês se lembram? Muita gente mais trouxe uns carneiros, uns boi da guerra que ele fez. E daí Samuel chegou, né? E ouviu o berro do boi. O que você fez? O que é isso? Então, na guerra que eu fiz lá, o pessoal acharam que eu devia trazer esse boi para sacrifício e tal, né? Então eu peguei e trouxe. Aí, o que você fez? Qual foi a ordem do Senhor? Não foi para matar tudo, né? E não trazer despojo nenhum? Deixou um pouco dele. Então, na realidade, irmãos, essa edição trata-se do declínio de Saul, porque ele foi nomeado rei por Deus, mas ele tinha que atender Samuel, que era o intermediário, que era que falava as coisas que o rei tinha que falar. Né? Então Deus falava através de Samuel, agora você fala para Saul. E Saul então começou a desobedecer. Aí começou o declínio dele exatamente aqui, né? nessa parte aí, né? Onde o Samuel falou para ele: olha, nós vamos lá, mas você me espere, não vá antes de mim, né? Ele esperou 7 dias para fazer uma coisa. Samuel não veio coisa nenhuma, eu vou tomar a iniciativa, né? Aí começou o declínio dele. E começou a guiar. E ele pegou, né, quando Samuel chegou, falou: o que tu fizeste? Você não me esperou? Mas eu estou fazendo. Porque quando Samuel chegou lá, ele estava fazendo sacrifício. Né? Sacrifício. Pode ser, não. Samuel falou assim: mais vale a obediência do que o sacrifício que você está fazendo. Você está fazendo tudo errado. E aí, daí para frente, irmãos, o rei Saul foi fazendo as coisas tudo errado. Tudo errado. Nesse caso que o pastor acabou de citar, foi que ele foi brigar com os filisteus, né? E com os amalequitas, né? E você falou: você mata todo mundo, até filho, criança, de peito, tudo, você mata todo mundo, né? E ele pegou e trouxe dos animais, que o pessoal acharam que não devia matar. Não, vamos ficar isso aí para isso. Mas então foi contra o que Deus havia falado. Desobedeceu. O problema de Saul foi a desobediência a Deus. E daí ele foi declinando. Exatamente. Olha, a história que o irmão José acabou de falar para a gente está lá no 1 Samuel, no capítulo 13, e vale a pena a gente ver como que funcionou essa desobediência de Samuel. Se você observar em 1 Samuel, de Saul, a gente fala muito, eu gosto mais de Saul, acho que é isso. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11, olha a história que o irmão José acabou de contar. Então disse Samuel: o que fizeste? Porque
Saul viu que o povo estava debandando, resolveu sacrificar, não esperou Samuel. Porquanto via que o povo se espalhava. Olha só, o que você fez, Saul? Daí Saul diz assim: eu vi que o povo estava se espalhando de mim, tu não vinhas nos dias olha só, olha a dissimulação, olha só a falta de, em vez de assumir a postura, olha o que ele fala. Olha, você não veio no prazo certo, eu tive que tomar uma atitude. Para mim é isso que o texto está dizendo. Isso era um crente. Ele achou que, não, já que, olha, Samuel, nós combinamos uma coisa, você não fez, porque o texto diz o quê? Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntados em Miquipás, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim, Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E foi, olha só, olha a petulância desse camarada. E forcei-me a oferecer, quer dizer, eu me vi, você falou assim, Samuel, você não veio, eu me senti obrigado a sacrificar. Olha que mentira mais absurda, olha que dissimulado, ainda deu uma de vítima, de coitadinho, olha, eu nem queria, mas eu fui obrigado a fazer esse sacrifício. Não, o que faltou para Saul? A Deus, né? Sim, isso já estava claro. Mas paciência de esperar, porque Deus havia falado, ele tinha que esperar. Podia ficar com um homem só, podia ir todo mundo embora, podia ficar 2 soldados só. Queridos, a lição, a atitude. Medo. Ele estava com medo, então ia medo dos filisteus. Então, mas aí é que está, nós cristãos, por medo, nós paralisamos e paramos de crer no poder de Deus. Às vezes eu olho para Saul assim, eu fico com medo de não ser igual em algumas atitudes minhas. Porque às vezes é a mesma coisa. Porque, olha, eu penso assim, ele não teve paciência. Ok. Mas eu penso que ele teve a oportunidade de testar a fé e a paciência, como o irmão José falou aqui, ele tinha que ter esperado, não importa. Meus queridos, a impaciência nos faz tomar atitudes imprudentes, decisões que machucam, decisões que nos levam que, por exemplo, nesse caso aqui, olha o que o texto diz. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel. Veja bem, reinado, não a dinastia. Quer dizer, olha, se você não tivesse feito essa besteira, você iria continuar rei por um bom tempo. Mas não a dinastia, porque aqui, nesse primeiro erro dele aqui, ele perde o reinado. Ele fica no reino, mas ele perde o reinado. Mas quando se trata dos amalequitas, aconteceu uma coisa pior. Aconteceu que ele perdeu a dinastia. Ele já tinha perdido o reino, só estava ali para concluir aquele tempo, e agora ele perde a dinastia. Ou seja, ninguém vai te suceder. A desobediência. Você entendeu o seguinte, nesses casos, no caso de Saul, o que acontecia que ele ganhava a guerra, não era ele que ganhava a guerra, não, nem um pouco dele. Exato. Era Deus que fazia ele ganhar a guerra. Mas ele não tinha essa... Mas ele não entendia, né? O filho dele entendeu. Exato. O Jonas entendeu. Tanto que o Jonas matou não sei quantas pessoas lá, sozinho, ele e mais 3 pessoas, né? Mas ele, por ser rei, não, eu sou rei, eu mando, então ele começou a subir a cabeça aquela posição que ele tinha. Ele esqueceu de Samuel, que Samuel era o intermediário dele, que Samuel era o conselheiro dele. Na realidade, Samuel era o juiz, né? Exato. E ele era guiado pelo Espírito de Deus. Então subiu a cabeça dele. Quando ele ganhou toda aquela guerra lá que ele fez lá, que nem Edom, contra os reis de Zoabá, filisteus, e os malequitas que ele ganhou, que Deus, né, mandou fogo do céu e ele ganhou tudo, ele fala, é comigo mesmo.
Essa guerra dos amalequitas, você vai lá e vai, mas você tem que esperar né? Você não pode adiantar. E mata lá o pessoal, todo mundo, e depois, não, eles falaram isso aí, mas eu vou levar o Ducato de volta, porque né? Ele já estava bem satisfeitão, né? Mandando. A desobediência começou por aí e ele realmente foi declinado, né? O reino dele começou a desabar. Exato. Se a gente ler lá em Hebreus 6, capítulo 12, nós vamos ver o seguinte: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Queridos, incredulidade e impaciência são sinais de imaturidade espiritual, tá? Não tem outra conversa. Nós vivemos da dependência de Deus e da obediência. Nós devemos obedecer. O que nós vimos aqui de Saul, que o seu declínio foi exatamente isso. Desobedeceu, se achou que era o cara, ele que venceu. Ele nunca. É muito interessante o que o irmão José acabou de comentar, porque, irmãos, a gente precisa entender, nossas conquistas não é porque a gente é muito bom. Nossas conquistas, fruto de obediência a Deus. Porque tem coisas que se a gente olhar para trás, nossa, é só pela graça que eu estou aqui hoje. Só pela misericórdia e graça. Isso quer dizer o quê? Que Deus me abençoou. Então, o declínio de nosso amigo aqui, de Saul, é exatamente isso. Ele cometeu erro, na cabeça dele, Samuel já era uma mera figura ilustrativa. Ele teve a oportunidade de testar a sua paciência e de testar a sua fé. Na medida que os soldados iam indo embora, ele ficou preocupado, ele ficou medroso. O medo causa paralisia no crente. A gente precisa tomar cuidado com isso. E aí a gente indo já para os últimos da vida deste homem também, quando a gente observa que chega ali na questão dos amalequitas, né, que a gente citou, a gente percebe novamente que ele se deixou levar. Ele não obedeceu. Queridos, nós precisamos ter discernimento, pedir a Deus para nos ajudar a estar sensível à vontade dEle e a estar sensível ao que Ele quer para a gente. E não mudar uma vírgula do que Ele falou para nós. O problema nosso hoje, no século 21, é que estão sendo negociados princípios e valores bíblicos. E nós não podemos negociar isso. Desobediente. Tomaram a cidade lá e falaram, não tire nada desse povo, deixa tudo lá. E 3 pessoas pegaram a cunha de ouro, pegaram a capa, né? E morreram por causa disso aí. Pagaram pelos seus pecados. Assim fez Saul, né? Pegou e trouxe algumas coisas de lá dos povos, algumas varas, algumas coisas de lá. Né? Não fui eu, Samuel, não fui eu. É que pediram, o pessoal acharam que devia ser, eu falei, então tá, tudo bem. Quer dizer, veja as consequências que deu, né? Olha só, o José citou mais alguns, porque quando nós falamos de história, gente, é interessante que você leia os textos, faça aquela leitura devocional diária, que está na revista, que você fica dentro da história, porque a história a gente trabalha de pontos, pega fragmentos dentro dos textos. Então, quanto mais você estudar os capítulos que foram citados na lição, você fica dentro do contexto. E aí você consegue, é verdade, eu vi isso essa semana mesmo, bem isso. Queridos, Saul, o detalhe aqui de Saul é o seguinte, a hora que ele começou a ter proporção, ele começou a ser mais autossuficiente e ele começou a tomar atitudes que ele achava que era certo. E uma das coisas importantes, ele era uma pessoa dissimulada, né? Uma pessoa fingida, uma pessoa falsa, era uma pessoa desobediente, e ele tinha um péssimo costume, que isso é reflexo de falta de maturidade espiritual. É um resultado, é um dos sinais de imaturidade espiritual. É quando o Saul, o pecado dele ele minimizava, mas do outro ele exaltava.
Olha só a capacidade, a audácia dele de falar para Samuel exatamente isso. Samuel, você não veio no dia que a gente marcou? Eu vi que o povo estava indo. Eu tive que fazer isso. Eu tive que sacrificar. Isso é sinal de imaturidade espiritual. Porque quando você está mais envolvido com Deus, você sente primeiro o seu pecado e você acha que o seu pecado é maior do que o dos outros. Isso é um problema. Nós temos muitas pessoas que vivem nas igrejas evangélicas hoje, gente, que nem convertidas são, não estou julgando, apenas relatando fatos, porque às vezes a pessoa se criou num ambiente religioso. Então, se ela dá uma mentirinha ali, aquilo não é pecado. Mas o pecado é um cara que matou, o pecado é um cara que estuprou, o pecado é um cara que roubou. Então, ele sempre se vê um grau acima do ladrão. Por quê? Não, eu sempre estou na igreja, eu sempre estou no culto, eu sempre participo das coisas da igreja, eu sempre ali, no trabalho eu sou obrigado, às vezes, aquelas mentirinhas comerciais, porque sabe como é que é. Então, quer dizer, ele minimiza o seu pecado e exalta o pecado do outro. Saul era assim. O tombo de Saul é a falta de dependência de Deus do início ao fim. Vocês já devem ter ouvido uma ilustração de um jovem recém-formado, muito eloquente, e foram chamados para aquele culto 2 pregadores. E aquele rapaz, ele foi pregar, ele subiu no púlpito, e ele abafou, gente, abafou. O cara era bom na pregação, na oratória, ele motivou todo mundo, foi tremendo. Quase 30 minutos ali, aquela pregação poderosa. Como diz por aí, é forte. Depois, chamaram um outro senhor de quase 90 anos, um pastor. O velhinho chegou, abriu o Salmo 23, e ele falava assim: o Senhor é o meu pastor. E compartilhava um pouquinho da história de vida dele, das lutas. A mensagem dele não deu 15 minutos. Quando ele desceu, o pregador de eloquente, falei assim: nossa, não pegou nem 15 minutos, uma falta de exegese, uma falta disso, de hermenêutica, aquelas coisas de teologia. Aí quando chegou lá no finalzinho lá, ele, todo animado, foi lá falar com o pastor. E daí, pastor, gostou da mensagem? Aí ele falou assim: olha, você deveria, porque quando o velhinho terminou de pregar, o povo se levantou e aplaudiu. Aí o pastor dele falou assim: olha, você deveria ter chegado naquele púlpito do jeito que aquele velhinho entrou. E o velhinho entrou e saiu com a mesma humildade. Você entrou todo pomposo e saiu mais pomposo ainda. Sua mensagem não passou do teto. Queridos, a gente depende de Deus em todas as áreas. Para mim aqui, uma coisa que fica muito clara para nós, é que as atitudes de Saul, nós precisamos não só reprová-las, mas evitá-las na nossa vida no dia a dia. Saul não respeitou a autoridade, como foi citado aqui hoje pela manhã. Ele era o rei. Mas, quem cuidava da parte espiritual? Samuel. Ele era guerreiro, mas quem que dava as ordens de como seria feito era Deus através de Samuel. Subiu o poder na cabeça de Saul. Ele se achou o super-homem do negócio. E ele fez coisas que não deveria ter feito. Ele profanou o altar, porque ele não era digno de estar fazendo aquilo. Existia uma pessoa direta para fazer aquilo, que era Samuel. Ele perdeu a oportunidade de testar mais fortalecer a sua fé. Ele perdeu a oportunidade de administrar a sua impaciência. E o resultado deste homem é que a sua desobediência, suas mentiras, seus fingimentos, suas manipulações, porque ele tentou até manipular Deus com o negócio. Tudo isso o levou, no final da sua vida, à casa de uma feiticeira.
e ao suicídio. E isso para nós é uma lição muito importante. Precisamos depender de Deus em todos os momentos da nossa vida. E precisamos pedir para que Jesus nos ajude a lidar com a nossa impaciência. Falei há pouco tempo atrás para uma pessoa numa agência bancária. Ele estava com tanta pressa. E parece que aquele dia a fila não ia andar mesmo, né? Parece que quando a gente tem mais pressa, parece que a coisa não funciona. E ele começou então a fazer aquilo que às vezes a gente vê nas filas, né? Porque cadê o outro caixa? Só tem um caixa. Só tem, mas cadê o gerente? Mas ele vai falando, ele é tão covarde que ele vai falando para os outros, mas ele não vai lá no gerente falar. Ele tem que ir lá no gerente. Fala, ó, seguinte, você não está vendo, o senhor é o gerente? O senhor está vendo essa fila grande aí? O senhor não tem mais um caixa? Gente, eu já fiz isso muitas vezes. E fui feliz, pelo menos. Eu fui uma vez na Caixa Econômica aqui no SIC, gente, só tinha uma pessoa atendendo, aquela fila enorme, e daí eu percebi que tinha uma, que estava no caixa, que saiu, foi lá fora, falar não sei o quê, não sei se foi dar uma fumadinha, sei lá o que foi fazer. Aí eu não falei nada para ninguém, eu só perguntei para o segurança, quem que é o gerente geral? É aquele cara. Aí eu fui. Cheguei lá, o senhor é gerente? Oi, tudo bem? Eu sou o pastor Ismael, tranquilo? Tranquilo. Viu, o senhor por acaso não tem mais um caixa para colocar ali? Porque a gente está com uma fila grande e já passaram quase 20 minutos, né? E por lei é só 20, né? Aí ele, mas cadê a outra? Aí olhou, achou a outra caixa, estava lá fora, dando uma pitadinha. Aí ele falou assim, faça favor, chama a outra lá e manda mais um caixa lá. Gente, foi simples. Mas uma pessoa dissimulada, uma pessoa covarde, que não tem coragem de tomar uma posição, ela faz o contrário, ela fala para todo mundo, ela fala, olha, mas essa fila é um absurdo mesmo, né? Ela vai criando pessoas em volta dela para ver que se alguém tem coragem de ir lá e falar, porque ele mesmo não tem, ele só vai cutucar todo mundo. Ele vai cutucar um por um, até ver onde vai dar tudo isso. Isso é uma atitude, nós cristãos não precisamos disso. Né? Às vezes eu estou na fila, agora eu é opção, tá? Depois que eu tive síndrome de burnout, uma das coisas que eu faço é pegar a fila mais longa. O pastor Silmar, quando vai viajar comigo, ele entra em crise, porque na época dos pedágios eu pegava a fila mais longa, e ele ficava muito bravo. Mas é uma maneira de eu poder estar administrando a minha impaciência. E eu me desacelerar. Essa é a minha forma de pensar. Acho que eu até falei isso, né, Valdete? Te deu a ideia, né? Mas, então, às vezes eu estou naquela fila enorme, aí fica o pessoal, mas só tem um caixa. E eu falei, pois é. Nossa, mas não sei o que. Olha, eu acho que o gerente deve estar por aí. Mas o senhor não se incomoda? Assim, eu me incomodo, mas foi opção minha, né, de estar aqui nessa fila. Agora o senhor eu não sei. Enfim, queridos, concluímos. E quero dizer aos irmãos o seguinte, vamos fechar bem essas lacunas. O povo, essa forma de pensar minha mesmo, tá? O povo viu a oportunidade de ter um rei como todas as outras nações. Samuel estava velho, os filhos não tinham nada a ver com o ofício. O povo é agora que a gente pega isso. Então eles querem um rei. Samuel fala com Deus, não, tudo bem, então, não adianta, eles rejeitaram, não foi a mim, não foi você. Então, Deus escolhe uma pessoa. Essa pessoa, no primeiro início, Saul, se sentia indigna. Que absurdo, da menor tribo. Ele foi sincero, gente, ele não foi falso ali, não. Ele começou a ficar mestre em falsidade, dissimulação, desobediência na caminhada. Na medida que ele foi tomando o poder, ele não se lembrou de onde saiu. Eu creio que a maior dificuldade para a gente é essa. A gente sempre tem que se lembrar de onde saímos. Não, Deus escolheu Saul para ser o rei. Não, como assim? Não entendi. Não, o rei... Não, Deus escolheu Saul, não o povo. O povo validou. Não, aí fica a critério com Deus. Não, mas aí é Deus que decide, né? Eu é que não entro nessa.
Eis o homem quem eu te falei. Esse dominará sobre o teu povo. Tá? O homem que eu te falei. Deus falou para Samuel, este é o homem que eu te falei. Tá? E qual era a visão de Deus aí? Era o homem Saul, o juiz, ou era o povo? O homem que Deus falou para Samuel era Saul, que o pessoal estava querendo um rei. Então Deus achou esse homem aqui e falou para Samuel. Então, Samuel ungiu ele. Eu sei, mas esse homem Saul não era um homem do coração de Deus. Não, aí já não temos como falar. É isso que eu quero falar. Não, porque aí, veja bem, aí nós estamos entrando no campo que nós não sabemos. Olha, veja bem, não é que Saul não era um homem segundo o coração de Deus. Coração não estava no plano de Deus Saul. Não, pelo contrário. Veja bem. Não, aí nós temos uma questão. Veja bem, você falou da onisciência de Deus, da sua sabedoria, da sua graça. Nós sabemos que Deus é soberano, é o princípio, o fim. Nós sabemos de tudo isso, não é verdade? O povo não tinha só Saul naquele povo. Tinha mais pessoas. Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Mas o que Deus falou diretamente para Samuel? Esse é o camarada que eu quero lá. É esse que vai assumir o reino. É isso que eu quero. Ele foi muito claro no texto. Faça a vontade desse povo. Isso. Porque, O povo pediu o rei Saul. Porque Deus não queria um rei. Claro que não. Ele queria ser, né? Exato. Então, já que eles querem, já que o povo escolheu, então eu quero Saul. Exatamente, isso aí. É isso que eu estou tentando falar. Mas aí é diferente. Veja bem, a função, aquilo que a gente definiu no início. A função o povo queria. Agora, o rei foi Deus que colocou. Exatamente, como função é Deus que escolheu. A função é o rei. Sim. Né? É um posto de rei. O rei, a pessoa que vai assumir esse reinado, foi Deus que escolheu. Né? Como, por exemplo, hoje, nós temos aí nossas escolhas políticas. A mesma coisa. A função já existe de presidente, de governador, nós colocamos a pessoa. Na questão aqui do povo de Israel foi diferente. O povo queria o rei, porque eles nunca tiveram o rei homem. Quem quis a função foi o povo. O povo, Quem exatamente. escolheu a pessoa por Foi Deus. Foi Deus. Mais ou menos assim. Deus não tinha função, Deus mandava as ordens. Era teocrático, né? Então, a impressão que dá é o seguinte: Samuel fica chateado, Deus vai lá e fala assim: Samuel, é o seguinte, eu já entendi tudo, eu conheço o coração desse povo, eles querem que uma pessoa mande aqui, eles estão rejeitando o meu governo aqui dentro, é isso que eles estão querendo, então eles querem essa função, eles querem um rei, pessoa, ok, então você vai dar um rei para eles, função, agora, quem vai vai usufruir dessa função, quem vai exercer o reinado é Saul. Ele fala assim, é aquele homem lá, então está resolvido. Então, nesse aspecto, né? O povo, na verdade, não escolheu, bem certinho, foi goela abaixo, olha, esse aqui que é o rei. O que eles viram em Saul? O que viram em Saul não ia fazer muita diferença, porque, veja bem, apesar que ele era um homem alto, aquela coisa toda, mas veja bem, não era uma assembleia. Isso que eles viram em Saul. O bonito, alto, tal, aquela coisa toda. É isso que eles viram em Saul. Sim, mas mesmo que, veja bem, o povo, uma grande parte não gostou quando Davi assumiu o reinado. Mas Deus escolheu Davi. Veja que Deus falou para o povo. Que ele não queria Saul. Porque Saul ia fazer esse povo de escravo. Mas onde está esse texto? Onde está esse texto? Está aí no capítulo. Que Deus falou que... Olha, Deus fala o seguinte: deixa Saul ser rei, mas ele vai escravizar vocês. Esse povo Samuel fala para esse povo. Sim, mas quando Saul ele foi ungido rei, qual é a primeira atitude que ele tomou? Escravizou o povo. Não, mas aí, veja bem, agora eu entendi o que você está dizendo, mas veja bem, Deus não estava falando de Saul.
Deus estava falando da função, porque a função do rei é o quê? Que nem nesse momento, antes do reinado, o povo vivia como queria, o povo tinha suas obrigações, tudo. Agora, quando eles pedem um rei, Deus fala para Samuel, o que eles estão querendo é pagar tributos, o que eles estão querendo é ser escravizado, porque é isso que o rei faz. Então, quer dizer, não era Saul, era o reinado é assim. Eles tinham que prestar todo tipo de reverência, de respeito, que antes eles só tinham para Deus. Agora eles têm para um homem. Então não é que Saul escravizou. A função, Saul poderia ter feito diferente, mas ele não fez, ele era o rei. E como todo rei, faz aquilo que ele entende que tem que fazer. Então, essa questão que você salientou, irmão Adil, com relação não é que Saul iria escravizar o povo. É que o rei, veja, os outros povos, ele falou, o que Deus estava dizendo, comparando, falou assim, olha, vocês aqui, vocês não são escravizados, vocês têm toda uma organização social bem certinha, né, tem os atributos, tudo, vocês estão pedindo um rei, o que vai acontecer? Vocês vão ter que pagar imposto, vocês vão ter que manter a realeza. Por quê? Porque é isso que acontece em todos os reinados, nos vizinhos fazem isso, então vocês estão pedindo algo nesse sentido. Então... O primeiro rei, né? Então é natural, mas isso já é uma consequência de qualquer rei. Isso não era de Saul, não é que Saul entrou para escravizar. Saul iria acabar fazendo isso, por quê? Porque o povo automaticamente tinha que agora pagar imposto, porque eles tinham que manter a realeza. Eles tinham agora que manter toda uma estrutura diferente de que antes Deus fazia diferente. Talvez aí, Edil, acho que para a gente concluir, eu acho que o povo não pensou bem na hora, depois que foram ver a besteira que fizeram. Mas era isso que aconteceu. Então, é nesse sentido. Então, deixar muito claro, né, para nós aqui, para vocês que estão em casa, né, deixar muito claro aqui, o povo queria um rei. O povo, na cabeça deles, queria ser igual às outras nações, regidas por um rei. E Deus falou assim, muito bem, eu vou dar então, vocês querem um reinado agora, vocês querem uma monarquia? Ok. Muito bem, só que eu escolho o rei, a pessoa que vai exercer a função, e ele foi lá e escolheu quem? Saul. A gente vê tanto essa soberania de Deus na sua escolha, que quando nós vemos Davi, Samuel se enganou, né? Samuel viu os filhos lá fortes, lá, e de repente vem um franzininho, e Deus fala, é esse que eu quero. Aí ele fala o quê? Deus não vê as coisas pela aparência, mas pelo coração. E Deus conhecia o coração de Davi. Queridos, que nós venhamos a aparecer, a poder estar aí, considerando esse comportamento de Saul. Porque nós podemos fazer isso em casa. Nós somos líderes, eu sou marido, eu tenho filhos, agora tenho netos. Eu sou um líder, e eu também posso, sem querendo, ou talvez não, ser um autoritário na minha casa. Eu posso também colocar regras para a minha família, que eu jamais cumpriria, que é como diz a Bíblia, né? Os pais às vezes provocam a ira dos seus filhos, né? Colocam umas regras que nem ele cumpriria se tivesse a idade do seu filho. Então, nós somos líderes, e para isso precisamos pedir a Jesus que nos ajude a ser um líder segundo o coração dele, em todos os aspectos, né? Você que está assistindo aí com a gente, você viu que o negócio foi bom aqui, né? Venha participar no próximo domingo aí com a gente, você viu aqui, a gente tem uns debates gostosos, vai participar com a gente aí, que é bom, né, irmãos? Não é mesmo, né, irmã Raquel? O negócio aqui é bom, né? Vamos orar, queridos. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo esse momento de escola dominical, obrigado porque a gente sai daqui abastecido com a tua palavra. Ó Deus bendito, eu te exalto, te glorifico, porque não há Deus além de ti. O Senhor é o único Deus vivo, verdadeiro, e que se envolve com o seu povo. Muito obrigado pela tua presença com a gente e pela ministração do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Ser com cada pessoa, ó Deus, que está aqui nesta manhã, com aqueles irmãos que estão voltando de viagem agora. Peço que o Senhor continue a protegê-los e guardá-los até chegarem aqui. E também, Senhor, peço a tua bênção, ó Deus, para todas aquelas pessoas, os irmãos que vão estar assistindo esta mensagem posteriormente, que até estão aqui hoje de manhã, para que possam crescer espiritualmente também. É o que eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Irmão